Olá, meus irmãos e amigos, estamos neste encontro semanal no qual nós estudamos a palavra do Senhor, especificamente a carta aos Efésios. O tema dessa série é Carta aos Efésios para o nosso tempo. A carta aos Efésios, como a maioria já sabe, é uma das 13 cartas que Paulo escreveu. Obviamente que pela quantidade, Paulo é o maior ou foi o maior escritor do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, de Gênesis, ou melhor, de Mateus a Apocalipse. Paulo escreveu quase a metade desse total de 27. A Bíblia é, na verdade, um conjunto de livros, de Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento, 39 livros, e de Mateus a Apocalipse, 27 livros, que é o Novo Testamento. Então, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, a Bíblia como um todo, se manifesta, é reconhecida pela maioria das pessoas como a santa palavra de Deus. Claro que há diferentes escritores de diferentes ocasiões, de história, de contextos, mas quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, estamos aqui fazendo algumas afirmações de fé. Uma delas é que a Bíblia, embora tenha esse grupo tão extraordinário de escritores, em média 40, num espaço de 1500 anos, entre Gênesis e Apocalipse, 1500 anos se passaram, e olha que Apocalipse está há 2000 anos atrás em relação ao nosso tempo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus porque, embora haja tantos escritores, há um só autor. A abordagem dos temas mostra muito bem que há uma mente só conduzindo o escritor e a pena e o material usado para comunicar a palavra do Senhor. Por outro lado, também a Bíblia é a palavra de Deus porque ela traz temas que só seríamos conhecedores se por meio da palavra de Deus. Nós não iríamos saber muita coisa que sabemos sobre Deus, sobre a criação, a origem do homem, a origem do mal, o propósito de Deus para o homem, o que vem depois da morte e tantos outros temas pertinentes à existência do homem e à sua relação com Deus e à própria relação de Deus com o homem, nós não iríamos ter conhecimento se não fosse a palavra de Deus. Então, há muitas razões pelas quais nós devemos nos dedicar à leitura, à meditação, ao conhecimento e à aplicação da palavra de Deus. A carta aos Efésios foi a escolha que eu fiz, sob a direção de Deus, porque ela é um resumo, uma síntese realmente da teologia que Paulo apresenta em suas outras cartas. Então, é uma síntese. Romanos é a carta com o maior conteúdo teológico, são 16 capítulos, mas Efésios tem menos da metade, talvez um terço em termos de volume, mas traz um compêndio, mas de forma muito resumida. E agora, nesse sétimo estudo, nós vamos meditar, estudar Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, que é a parte final do capítulo 3. Vocês estão observando que nossos estudos seguem um roteiro que cada editor de Bíblia apresenta. Você pode observar que na sua Bíblia, como na maioria, há divisões. Os capítulos são divididos por temas, por assuntos. Claro que essa divisão e esses assuntos não têm uma unanimidade. Cada editor faz uma publicação de acordo com a interpretação e o estudo daqueles que contribuíram para aquela edição. Por isso que não há uma uniformidade. Por outro lado, cada editor coloca um tema dentro de sua própria interpretação. Aqui no caso, Efésios 3, de 14 a 21, o tema é a oração de Paulo pelos santos. Poderia ser outro, e talvez na sua Bíblia haja outro, digamos, título. Mas o importante é que nós fiquemos com a interpretação correta e a aplicação dos ensinos que estão presentes no trecho que nos propomos a estudar. No caso aqui, como já fiz outras vezes, e eu tenho feito assim, vou ler o texto e depois vamos meditando ao longo do tempo que Deus nos permite. Efésios 3, 14 a 21, diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, ajoelho-me
diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa carta, como vocês já sabem, foi escrita por Paulo estando ele preso. E ele dirige essa carta aos Efésios, aos crentes em Cristo, na igreja que se encontra em Éfeso. Paulo foi, digamos assim, aquele que deu o trabalho, que começou o trabalho e que é o, digamos, membro fundador da igreja de Éfeso. Ele foi o primeiro pastor daquela igreja e pastoreou por 3 anos. Então ele conhecia muito bem a dinâmica daquela igreja. E então, estando agora preso, ele tem conhecimento de que aqueles irmãos de Éfeso estavam vivendo uma luta, uma perseguição que era comum nas igrejas daquela época, mas os cristãos em Cristo na cidade de Éfeso estavam se sentindo desencorajados, desmotivados, estavam sendo preteridos, alijados da convivência da comunidade do povo de Deus, de Israel em particular. Então havia uma série de situações que estavam comprometendo a fé daqueles irmãos e talvez alguns pensando em desistir da fé. Então Paulo escreve essa carta com vários propósitos de encorajar, de fortalecer a fé e dizer para eles que eles não estavam sozinhos, que eles faziam parte do povo de Deus. E então o tema aqui no capítulo 3, como foi o tema da segunda parte do capítulo 2, quando Paulo falou da nova humanidade em Cristo, Paulo tocou muito nessa questão da integração, do pertencer, de ser do Senhor e pertencer à família do Senhor. Mas uma coisa mais importante é que em cada trecho dessa carta a gente vê que Paulo tem digamos assim, uma decisão. E qual a decisão? De colocar, ou melhor, de falar e de comunicar aos cristãos que Jesus é o centro de tudo, da criação, do universo, da humanidade e da salvação no nome dele. Ele é o centro da igreja, ele é o centro de tudo que diz respeito à vida. Jesus é o centro. E você vai observar nessas palavras aqui essa tônica que é presente em toda a carta. Mas o que temos a aprender aqui nesse trecho de Efésios capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, de 14 a 21. Aqui Paulo começa esse trecho como ele começou outros anteriores. Por essa razão, parece um estilo que ele aqui, digamos, colocou como uma característica. Por essa razão, ou seja, com base no que fora dito antes, então ele reforça aquela informação, aquela parte teórica, ensinando aqui algumas verdades eternas. Por essa razão. E que razão é essa? A gente já viu do verso 1 ao versículo 13 de Efésios capítulo 3, Paulo falando do seu ministério apostólico para com os gentios, mostrando o mistério de Cristo, o mistério de Deus, melhor dizendo, Cristo, que fora esse mistério guardado, os profetas e outros não conheciam, mas Deus revelou esse mistério que é Jesus ser pregado a todos os povos, sendo ele, então, Jesus, aquele que leva todos a fazerem parte da igreja e da família de Deus.
E então, com base nas declarações, ele começa o verso 14 de Efésios 3, dizendo: por essa razão, ou seja, com base em tudo que foi dito antes, ajoelho-me diante do Pai. E aqui veja o papel intercessor do apóstolo Paulo para com aqueles cristãos. Esse é um dos papéis do líder. O líder espiritual, é aquele que está preocupado com os crentes, com aqueles que são membros da sua igreja, preocupados em todos os aspectos, econômico, familiar, relacional, trabalhista, como cidadão, como membro da família, como membro da igreja. E então Paulo, nesse papel de líder espiritual daquele povo, ele disse: olha, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês. É como se Paulo dissesse: eu estou aqui, longe de vocês, eu estou preso, vocês estão aí, mas eu não deixo de orar por vocês. É o papel de líder, uma das funções é realmente a liderança espiritual. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, alertou os líderes lá dos versos 1 a 5, 1 a 4 de 1 Pedro capítulo 5, a responsabilidade de ser um líder intercessor, de conduzir o rebanho do Senhor. E então Paulo diz: eu me ponho de joelhos, diante de tudo que já foi dito, eu me ponho de joelhos, e ele fala, diante do Pai, novamente aqui essa relação familiar. Nós, em Cristo, somos filhos adotados por Deus. Deus em Cristo nos adotou. Logo, nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, temos Cristo como Senhor da nossa vida e por meio de Cristo nós somos chamados filhos de Deus. Por isso que toda família que existe no céu e na terra está sujeita realmente ao Senhor, mas essa relação paternal. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Chamar Deus de Pai é uma bênção, é um privilégio, é uma relação íntima. E nós podemos, em Cristo Jesus, chamar Deus de Pai. E ele coloca, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Toda a família, todas as pessoas. A família que Deus instituiu lá no Éden, hoje e ainda permanece e permanecerá. O modelo de família está lá posto. Deus não mudou o modelo de família. As pessoas podem criar, podem inventar, podem estabelecer, podem instituir outros, mas o modelo de família que Deus estabeleceu está lá realmente no livro de Gênesis. O próprio Jesus, milhares de anos depois, disse para os seus ouvintes: no princípio Deus criou o homem e a mulher e os fez um só. Por isso que Deus uniu, não separa o homem. Mateus 17, ou melhor, 19, versículo 6. Mas também todas as outras famílias. Ou seja, não importa o número de pessoas, não importa realmente quantos delas fazem parte, a família é estabelecida por Deus e toda a família nos céus e na terra, a família carnal, podemos dizer, a família espiritual, a família que Deus tem como Senhor e aquele que a conduz, toda a família nos céus e na terra, que leva o nome do Senhor, é alvo do amor e do cuidado do Senhor. E é interessante aqui no verso 16, oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Paulo estava preocupado com a vida cristã daqueles homens e mulheres de Deus na cidade de Éfeso. Paulo então ora para que aqueles irmãos não fraquejam, não se sintam abalados e nem fiquem esmorecidos diante das adversidades. Paulo ora para que aqueles homens e mulheres, de acordo com as gloriosas riquezas de Deus, fossem realmente fortalecidos no íntimo do seu ser pelo Espírito Santo. Não adianta a pessoa fisicamente se alvorar, se achar forte, a mais sábia, a mais inteligente, a melhor de todas. Porque não é essa fortaleza, ou não é esse tipo de força que está sendo destacado, mas é a força que vem do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na vida do crente. Uma força espiritual, uma fé que não arrefece, uma fé que não desiste diante das adversidades. O cristão verdadeiro é aquele que
embora fisicamente fragilizado, seja pelas adversidades, seja pelas doenças, seja pelas perdas, está espiritualmente fortalecido no Senhor. E aí Paulo fala, pelo Espírito Santo no homem interior, aí dentro da sua alma, né? O apóstolo Paulo, como também o escritor do Salmo 139, como também no Salmo 73, principalmente, diz, ainda que meu corpo esteja esmorecido, embora que fisicamente eu seja enfraquecido, espiritualmente estou fortalecido. Isso me faz lembrar da história de uma senhora. Ela estava acamada, muito doente, gravemente enferma, e um pastor foi visitá-la para orar com ela, aquela visita pastoral. E diante do drama que o pastor viu daquela senhora, o pastor disse, minha irmã, a irmã está debaixo de grandes negras e pesadas nuvens, ou seja, é grave o seu problema. Mas aquela irmã, para a surpresa do pastor, disse, pastor, de fato eu estou debaixo de grandes negras e pesadas nuvens, mas eu digo uma coisa para o senhor, se não fossem as grandes negras e pesadas nuvens, como Deus poderia me mandar chuvas de bênçãos? Ou seja, é o olhar espiritual diante das circunstâncias que afetam a vida. Paulo disse, eu oro para que vocês sejam, segundo as gloriosas riquezas de Deus, vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no seu coração. E diz mais ainda, no versículo 17 de Efésios 3, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Aqui são duas coisas. Paulo apresentou o primeiro pedido, ou melhor, o primeiro motivo de sua oração, para que aqueles cristãos fossem, de fato, fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo. Mas ele também ora para que Cristo habite no coração de vocês. Paulo está falando para crentes. Logo, por que ele diz, eu oro para que Cristo habite no coração de vocês? Pode ser uma redundância, porque o cristão é aquele em cujo coração o Senhor já habita. Mas às vezes o cristão está tão frio na fé, está tão desmotivado, está tão desconectado, digamos assim, da sua vida diária com Deus, que tem a impressão, ou que fala, como se Cristo não estivesse agindo. Então Paulo disse, olha, eu oro para que realmente vocês tenham certeza de que Cristo habita no coração de vocês. Eu oro para que fique comprovado, eu oro para que fique evidente que o coração de vocês é habitado pelo Senhor. É muito fácil você ver pessoas com Bíblia, ao menos antigamente, as pessoas iam com a Bíblia na mão para o templo, por isso que antigamente os crentes eram chamados ou as pessoas que usam o livro da capa preta ou o livro preto, porque assim era a cor da maioria das Bíblias. Hoje as pessoas andam com o celular multiuso, incluindo ali no celular a Bíblia ali instalada através de um aplicativo. Mas a questão toda não é as pessoas verem você com a Bíblia. O importante, é isso que Paulo coloca, é para que as pessoas vejam a Bíblia com você, ou a Bíblia em você. Você com a Bíblia na mão, como essa que eu tenho aqui, se eu ando com a Bíblia na mão, as pessoas me veem com a Bíblia. Mas o que Deus quer, o que Jesus quer, aqui expresso nesse texto, é para que as pessoas vejam a Bíblia em nós. E não nós com a Bíblia, mas a Bíblia em nós. É por isso que o Salmo 119 diz assim no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Com a Bíblia na mão, as pessoas veem você com a Bíblia. Mas você, obedecendo a palavra, as pessoas irão ver a Bíblia em você. O pastor Billy Graham, famoso pregador já falecido, disse, você é a Bíblia falando a respeito do cristão. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. E aí a pergunta é, que leitura elas estão fazendo? Que ideia elas estão tendo da Bíblia de acordo com a sua vida? Então Paulo diz, eu oro para que Cristo habite no coração de vocês. Esse foi o segundo motivo pelo qual ele estava orando. E aí ele continua, e oro, e diz assim, mediante a fé, não é realmente o conhecimento intelectual, não é uma herança familiar de vida cristã, mas é algo vívido,
presente. Fé, a fé em Cristo, é através da fé em Cristo que realmente nós vamos comunicar Cristo em nós. E continua, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Esse é o terceiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo ora. Eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Arraigados, numa linguagem mais coloquial, seria que vocês estejam com raízes profundas, arraigados e alicerçados em amor. Que esse amor, o amor de Deus, o amor de Cristo, crie em vocês raízes profundas. Sabe aquela plantinha tenra que está ainda começando a crescer? Até uma criança de 5 anos pega aquela plantinha e arranca. Por quê? Não há raízes profundas. Assim é com o cogumelo, você arranca facilmente. Por quê? Não tem raiz profunda. Agora, tente arrancar um carvalho de 70 anos de idade. Não dá, porque está profundamente enraizado. O amor de Cristo não pode ser um amor frágil, fragilizado. Você não pode ter uma relação com Cristo muito fraca, que qualquer coisa te leva à desmotivação. Não canto mais, não prego mais, não vou mais à igreja. Tem gente que tem uma relação com Cristo muito fragilizada. O time leva num jogo 4-0 e a pessoa continua dizendo assim, é meu time do coração. A pessoa se aborrece no trabalho, no dia seguinte está lá batendo ponto. A pessoa tem um aborrecimento na escola, com um colega, com sei lá quem, no dia seguinte está lá por quê? Tem que estudar. Mas agora, porque houve um desentendimento, um mal-estar na igreja, com o líder, com uma outra pessoa, um irmão, uma irmã, já nunca mais vou à igreja. Por quê? Me decepcionei. Por quê? É uma relação fragilizada. Se realmente situações e circunstâncias te afastam de Cristo, é porque o teu amor a Cristo realmente nunca foi profundo. Crie raízes com Deus. Diz o texto, eu oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor. E ele continua, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui, Paulo fala dessas 4 dimensões, que eu acho muito interessante. Ele fala largura, altura, comprimento e profundidade. Quando você faz um desenho numa folha de papel, você faz um desenho plano. Ele tem 2 dimensões na maioria das vezes. Largura, ou melhor, comprimento e altura. É um desenho bidimensional. Comprimento e altura. Quando você dá um sentido de profundidade ao desenho, como desenhando um dado, aí você tem um desenho tridimensional, porque você tem o comprimento, a altura e a largura, que dá a ideia, então, de 3 dimensões. Paulo, então, fala de 4 dimensões. A altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Ou seja, este amor de Cristo é profundo, que envolve a pessoa em todas essas direções. E aí diz mais ainda, no verso 19, digo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É o amor. Cristo é o centro. Lembra que eu falei antes? Cristo é o centro. Não é só o conhecimento teórico da sã doutrina, não é só conhecimento do organograma ou das funções de cada pessoa, de cada ministério da igreja. Não é um conhecimento intelectual da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas é uma relação com Deus mediante a fé em Cristo, com esse amor que envolve você por inteiro, na altura, na profundidade, na largura, no comprimento. Conhecer esse amor que é pleno. Vou dizer uma coisa para você. Eu fui militar durante um tempo, em 1982, talvez você não fosse nem nascido na época, e quando a gente estava estudando algumas instruções da vida militar, a gente conheceu algumas granadas. E o instrutor disse, essa granada, ela tem um poder de destruição em um raio de 5 metros. Qualquer pessoa que esteja num raio de 5 metros será
fatalmente ferido por essa granada. Vamos supor que a granada estivesse suspensa por uma corda. Se ela explodisse e ela estivesse, digamos, a 5 metros de altura, qualquer pessoa que estivesse nessa distância de 5 metros, como se fosse uma esfera, seria fatalmente ferido. É o poder destruidor letal de uma granada. O amor de Cristo é diferente. O amor de Cristo não mata. O amor de Cristo não destrói. O amor de Cristo não afasta. O amor de Cristo envolve, integra. O amor de Cristo perdoa, restaura, liberta, transforma quem nele crê. Então abra o seu coração para Jesus. Deixe esse amor de Cristo envolver você na altura, na profundidade, na largura, no comprimento, em todo o seu ser, em todas as suas relações com Deus, com o próprio Jesus, com a sua família e consigo mesmo. Lembra que ele falou em Marcos capítulo 12? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É isso que Paulo fala. E conhecer toda a plenitude de Cristo. Por quê? Porque esse amor excede a todo entendimento. Paulo diz aqui no verso 19 de Efésios 3. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Que amor é esse que excede todo o conhecimento? Há pessoas que passaram por algumas experiências decepcionantes de amor, a ponto delas falarem: não quero mais amar ninguém, porque ninguém realmente merece meu amor. Todo mundo é igual, todo mundo falha, todo mundo trai, todo mundo engana. Mas talvez a pessoa não creia mais no amor pelos seus próprios erros. Eu conheci um rapaz que ele, quando ouviu falar do amor de Cristo, disse: eu não posso amar a Cristo. Aí o pastor disse: por que não? Porque eu já tive 6 mulheres na minha vida. Se eu não conseguir segurar uma das 6 mulheres, como é que eu vou me manter nesse amor com Cristo? Aí o pastor disse: o seu amor é falho, mas o amor de Cristo não. Então, esse amor ultrapassa, e mais ainda, não é só pela falha do outro, de quem você se decepcionou, ou o seu próprio amor falho. Mas esse amor ultrapassa todo entendimento, todo conhecimento, porque como assim Cristo morrer pelo pecador? Cristo morrer por uma pessoa errada, que falhou? É isso mesmo. Cristo demonstrou o amor dele. Por isso que esse amor ultrapassa toda a compreensão humana. Por isso que Cristo falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então, no final desse capítulo 3 de Efésios, a gente vê aqui Paulo falando de algo muito interessante. Do verso 14 ao verso 19, Paulo coloca os motivos pelos quais ele ora em favor dos Efésios, daqueles cristãos em Cristo naquela cidade. Mas no verso 20 e 21, o apóstolo Paulo conclui esse trecho da sua carta dizendo o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Quem é esse? Porque aquele, ele está apontando, falando de alguém. Aquele, em outras coisas, ora, aquele que é poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pense numa coisa difícil para você. Multiplique por 10.000. Isso é nada diante do poder de Jesus, diante do poder de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque às vezes quando a gente faz um pedido difícil, a pessoa ouve e diz: poxa, mas você está pedindo algo muito difícil. Mas aí Paulo diz: além do que pedimos ou pensamos. Porque Deus tem o poder de conhecer não só o que a gente fala, mas o poder, ele tem o poder de conhecer o que nós pensamos. E ainda que pensamos algo tão difícil diante da realidade que enfrentamos, Deus tem poder para fazer. Aí ele fala: aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus faz através de você, de mim, de todos os que nele creem. Ou seja, Deus nos torna instrumentos da realização dos seus impossíveis para a glória dele. E por isso que ele diz aqui no verso 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Por meio de Cristo,
Deus faz o impossível. Para quê? Para que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, que só Jesus realmente pode ser glorificado. Então, meu querido, nós temos de Deus, por meio de Jesus Cristo, a oportunidade de viver este amor e de realizar o improvável para a glória dele. O improvável é porta aberta para o milagre de Deus, como disse Angus, um homem crente daquele filme O Fazendeiro e Deus. Creia em Jesus, abra o seu coração para o Senhor e realmente vivencie no dia a dia essa fidelidade do Senhor em Cristo Jesus. Você é membro da família de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, seja feliz com você e a sua família em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.